Prezadas irmãs e prezados irmãos, vamos então dar continuidade ao nosso projeto Evolução em Dois Mundos e nós vamos abordar hoje o capítulo número 16, intitulado Mecanismos da Mente. E neste capítulo nós vamos ter oportunidade de abordar estes itens que se seguem: alma e corpo, secção da medula, recuperação dos reflexos, importância da encefalização, descorticação animal, sincronia de estímulos, mecanismo do monoideísmo e, finalmente, zonas purgatoriais. Neste item inicial, intitulado Alma e Corpo, André Luiz comenta a respeito do problema da alienação mental nos desencarnados, naqueles, evidentemente, que estão mais próximos ao nosso planeta, em que, na maioria deles, ocorre esse problema do desequilíbrio mental no período imediato à desencarnação, só que por tempo limitado. Por que ele diz isso? Porque uma grande maioria, né, dos seres humanos que habitam o planeta passam por zonas de sofrimento nas vizinhanças da crosta e, portanto, estariam temporariamente sofrendo distúrbios mentais, mas que depois eles são dali recambiados para outros locais de atendimento. Por isso que se diz que a maioria deles apresenta essa situação de desequilíbrio no período imediato à desencarnação. São problemas complexos estes que podem ser melhor compreendidos por experimentos da ciência nos mecanismos nervosos que esclarecem. Olha, no caso dos desencarnados em desequilíbrio, nós mostramos aqui agora em figuras. Tanto nós poderemos ter noção do desequilíbrio deles através de reuniões mediúnicas, como também analisando a situação deles no plano espiritual, porque temporariamente passam por situações difíceis nos planos inferiores da espiritualidade, seja no umbral, seja nas trevas, e essas cenas do filme Nosso Lar ilustram bem a situação em que se encontram esses espíritos no período imediato após a desencarnação. Então, isso, retornando um pouco ao nosso slide anterior, para a gente dar continuidade à frase, nós vamos dizer que são problemas complexos que podem ser melhor compreendidos por experimentos da ciência nos mecanismos nervosos que esclarecem, dando continuidade à frase, nos mecanismos nervosos que esclarecem a importância da harmonia entre a mente e o seu veículo psicossomático, ou seja, o perispírito. Tanto nos encarnados como nos desencarnados, como a harmonia que ocorre entre o músico e o seu instrumento. A alma e o corpo, igualmente, conjugam-se para executar o trabalho que a vida lhes reserva. No caso do músico, em relação ao seu instrumento, né, ele atua da mesma forma como alma e corpo executam o trabalho que a vida lhes reserva. E essa figura que André Luiz trouxe para nós, essa metáfora, fala muito bem da associação da alma e do corpo, à semelhança do músico aliado ao seu instrumento. Sendo a alma direção e sendo o corpo obediência, é da lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou. Ele recolhe nos órgãos de sua manifestação as maiores concessões do Criador para que se efetive o seu aperfeiçoamento na criação. Recolhe ainda, isso é natural, o bem
ou o mal, segundo o seu comportamento. Desta forma, ele pode avançar no processo evolucionário se praticar mais as leis do bem, ou retardar o seu processo se estacionar em zonas de erros, de sofrimentos, de prejuízos aos seus irmãos. No item 2, André Luiz aborda aspectos muito interessantes do ponto de vista neurológico a respeito da secção da medula, porque neste capítulo ele vai abordar vários aspectos da correlação entre o corpo espiritual e o corpo físico. E essa interação do corpo espiritual com o corpo físico, ela acontece muito mais especialmente e muito mais intensamente no sistema nervoso, que o sistema nervoso é o sistema mais nobre que nós temos em nosso organismo. E ele fala muito mais proximamente às células do corpo espiritual. Então, na ciência de experimentação em laboratórios, muitos neurologistas, neurofisiologistas, estudiosos do sistema nervoso puderam constatar a correlação entre o sistema nervoso central e todas as células, órgãos e sistemas do nosso corpo. O encéfalo, na verdade, sabemos, é o verdadeiro centro administrativo da mente, porque ele contém, né, o centro administrativo no sentido de ser ele o intermediário principal entre o espírito, né, e o seu corpo espiritual e a nossa matéria. Então ele responde pelo centro administrativo. E existem essas ações que interligam o corpo físico e o corpo espiritual, da mesma forma como o corpo espiritual está interligado em caráter de ação e reação com a mente, ou seja, a vontade e o próprio espírito. Então, o que parte do espírito interage pelo corpo espiritual, chegando ao corpo físico. Mas algumas impressões que chegam ao nosso corpo físico por via sensorial passam ao corpo espiritual e chegam à mente, que interpreta essas ocorrências que vêm do meio externo. No caso da secção da medula, por exemplo, é interessante acompanharmos o quadro clínico para daí tirarmos algumas conclusões. Diz André Luiz que de imediato após a secção da medula, num traumatismo, por exemplo, o paciente apresentará abaixo do ponto de lesão, né, de imediato, a ausência da sensibilidade, ou seja, ele não vai ter nenhuma sensibilidade do ponto que lesou para baixo. Ele terá anestesia. Ele terá também ausência de motricidade, quer dizer, paralisia. Não terá nenhum movimento do ponto de lesão da medula para baixo. E também a ausência de reflexos somáticos e viscerais. As ações reflexas ficam cortadas temporariamente. Por exemplo, num caso de um traumatismo que nós denominamos trauma raquimedular, né? Esse traumatismo ele envolve a coluna vertebral e a própria medula espinhal que passa dentro da coluna. Então, é importante recordar para vocês, né, que a medula espinhal é parte do sistema nervoso central e que ela passa pelo canal medular por toda a coluna vertebral. Então, quanto mais alta for a lesão da medula, por exemplo, se ela ocorre ao nível da coluna cervical, na altura do pescoço, nós teremos uma lesão muito grave, porque muitos nervos, muitas fibras nervosas, muitos tratos nervosos estão passando por aí e direcionando para todo o corpo. Quanto mais alta a lesão, mais grave a paralisia, conforme nós vamos mostrar. Então, se nós tivermos uma lesão ao nível da coluna cervical, é uma lesão alta, nós teremos um quadro neurológico de tetraplegia, ou seja, os membros superiores e os membros inferiores ficarão paralisados e sem sensibilidade. Nós teremos uma lesão alta. Vocês se lembram daquele ator que fez o papel de Superman, né, de super-homem,
nos primeiros filmes de Super-Homem, sofreu um acidente grave, e uma queda de cavalo, e ele teve uma fratura da coluna cervical, uma fratura bem alta, e ele ficou tetraplégico, e foi uma situação tão grave que perturbou até a própria respiração dele. Ele tinha que respirar com um aparelho especial, teve que fazer traqueostomia. Foi uma situação muito grave, e mesmo assim, com os recursos da medicina moderna, ele teve um tempo razoavelmente longo de sobrevivência, apesar da gravidade do trauma. Mas há casos em que o trauma acontece mais baixo, ao nível da coluna lombar, conforme mostramos aqui no item 2. E neste caso, nós teremos um quadro de paraplegia, ou seja, o paciente vai ficar paralisado da cintura para baixo. Ele não terá nem sensibilidade, nem motricidade, e ele terá seus reflexos prejudicados. É claro que são quadros que, ao longo do tempo, podem ter um certo grau de recuperação relacionado ao nível do trauma e ao grau do trauma que causou a secção da medula, que às vezes pode ser uma secção parcial e progressivamente algumas funções poderão ser recuperadas. Cada quadro, né, é mas de fato, de início, há uma perda total, tanto da motricidade quanto da sensibilidade e dos reflexos. Na evolução, após o trauma da medula, o que vai acontecer? De imediato, existe um quadro que os neurologistas chamam de choque espinhal. No choque espinhal, também chamado de silêncio orgânico, em que nada funciona, nem motricidade, nem sensibilidade, nem os reflexos. Isso mais de imediato. Dura horas apenas nos animais inferiores, mas aumenta o tempo para dias ou semanas nos animais superiores, que os neurônios espinhais voltam gradativamente à sua excitabilidade original. Na fase inicial do trauma, então, o silêncio orgânico, no choque espinhal. Progressivamente, segundo o grau evolutivo da espécie, vai demorar muito pouco tempo ou mais tempo para que os neurônios espinhais possam voltar gradativamente ao seu grau de excitabilidade original. No caso, os estudos feitos em laboratório analisaram cães com secção da coluna, no caso deles seria uma coluna dorsal, né, no dorso do animal, dependendo do ponto onde lesou. Aqui vocês estão vendo um cão que sofreu um trauma e que a coluna vertebral dele foi fraturada nesse ponto. Então, ele teve que passar por cirurgia. Vejam como a ciência médica da veterinária, né, na área da veterinária, progrediu a ponto de poder fazer cirurgias de estabilização da coluna do animal com placas metálicas especiais e parafusos. Essa coluna estabilizada vai permitir depois que esse cão recupere, mesmo que ele não recupere o movimento, já idealizar até um carrinho especial para que ele possa andar, porque ele movimenta-se com as patas dianteiras, mas as rodinhas do carrinho fazem avesso das patas traseiras do animal. Então, nós vamos continuar nesses aspectos da recuperação do trauma, abordando também a questão de causas relacionadas. Diz que o retorno à excitabilidade original dos neurônios parece ser uma característica natural desses neurônios em todas as regiões do sistema nervoso central, conforme ensina o autor Guyton do livro Fisiologia Médica. Ao perderem suas fontes de impulsos superiores, os neurônios eles aumentam o seu próprio grau de excitabilidade natural para compensar a perda ocorrida no momento do trauma. E André Luiz comenta alguns aspectos espirituais relacionados a esses traumas neurológicos, dizendo que a secção dos feixes ascendentes e do feixe piramidal, também chamado feixe córtico-espinhal, nós vamos mostrar isso em figuras, representa o desligamento das regiões do corpo espiritual, correspondentes nos tecidos orgânicos e no cérebro. Claro que se houve um trauma, seccionou a medula, esse trauma estará também relacionado
com a área do corpo espiritual onde existe a passagem daquela estrutura. E esse desligamento, porém, ele não é total, porque o corpo espiritual é um corpo energético, né? E ele precisa de estar interligado ao corpo físico, evidentemente com o próprio espírito, para que haja continuidade da vida, né? Porque, se fosse total, acarretaria, quando em níveis altos, irreversivelmente o processo liberatório da alma, com a desencarnação da criatura. Quer dizer, se for um trauma muito grave e aconteceu em nível muito elevado da coluna cervical, pode acontecer até de levar a pessoa à desencarnação, porque o perispírito não tem mais condições de manter as ligações definitivas com o corpo físico. Junções fluídicas sutis, continua dizendo André Luiz, permanecem ativas entre as células físicas e as células espirituais, como recursos em ajustes possíveis de emergência. Nós falamos das junções fluídicas porque quando ocorrem traumas graves, mas em que neste trauma não ocorrerá a desencarnação, né, daquela pessoa, daquele indivíduo, permanecem junções fluídicas do corpo espiritual com o corpo físico, que progressivamente elas vão se ajustando mais para ajudar na recomposição das funções orgânicas do corpo físico. Aqui nós mostramos, né, o caso do perispírito, que é um corpo energético, que interligado ao corpo físico vai transmitir recursos de energia espiritual para as células físicas, e mostramos que mesmo no mundo espiritual, quando o espírito chega em condições de sofrimento, como é o caso de quando André Luiz foi atendido, retirado das condições de sofrimento no umbral, ele passou por tratamentos especializados no mundo espiritual, sob o amparo, né, dos médicos do mundo espiritual, dos enfermeiros, como é o caso ali de Lísias, que está, então, dando um passe, né, no corpo espiritual para que as energias possam progressivamente se recuperar e o espírito tenha condições de reintegração natural na vida do mundo espiritual. Muitos pacientes sentem dor abaixo do nível da lesão. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso se deve ao fato de que células do corpo espiritual fazem contato com fibras da cadeia do sistema nervoso simpático que penetram a medula acima do ponto da secção, que assim então justificando essa queixa clínica. Quer dizer, o indivíduo sofreu uma lesão, mas como é que ele vai dizer que está sentindo dor abaixo da lesão, que teoricamente era para não estar doendo, era para estar insensível? Mas acontece que em muitos casos essa interligação ocorre pelo próprio perispírito, que dá informações na parte superior à lesão, quer dizer, acima da lesão sendo estimulado, a pessoa vai responder mentalmente como se estivesse sentindo uma dor abaixo. Por quê? As junções espirituais, de certa forma, permaneceram ativas para que o cliente possa apresentar uma queixa que não é habitual, sentir dor no lugar que não era para sentir. Mas por quê? Porque o corpo espiritual está interligado de uma forma que permite que esse quadro clínico aconteça. É que eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante, a situação do chamado membro fantasma. O indivíduo mesmo amputado, ele queixa que está sentindo dor na ponta do dedo do pé, do dedo grande do pé, por exemplo. Por quê? Porque ele tem o corpo espiritual íntegro. E essa sensação está relacionada pelas informações do corpo espiritual passando para o corpo físico. Isso é uma coisa muito interessante que vamos abordar daqui a pouco. Nós entramos agora no item número 3, que é intitulado A Recuperação dos Reflexos. O reajustamento entre corpo e alma permite, então, que haja uma gradativa recuperação dos reflexos que foram perdidos no momento do trauma. Esses reflexos, geralmente, eles reaparecem assim, de forma mais lenta por semanas ou meses. Isso é o tempo necessário para que as células do corpo espiritual vençam as resistências do corpo físico e se imponham. Vejam,
não se está falando aqui de uma recuperação total. Existe uma recuperação parcial, depende do grau da lesão que a medula sofreu. No futuro, muitos estudos estão sendo hoje desenvolvidos para que células tronco possam vir a ser utilizadas, já estão fazendo isso experimentalmente até em seres humanos, para que dê continuidade à passagem dos estímulos nervosos pela medula. Mas ainda muitos anos de trabalho terão que ser desenvolvidos para que se possa conseguir a recuperação desses pacientes portadores de traumas, de lesões da medula espinhal ou de tumores, situações outras que aconteceram. As células-tronco podem ajudar no sentido delas regenerarem as fibras nervosas de maneira mais adequada naquela região do trauma. Mas, de qualquer forma, a presença do perispírito interligado com a matéria faz com que, progressivamente, algumas funções voltem a ser recuperadas lentamente dentro do limite de capacidade que essas funções, que se permite a essas funções recuperarem, né? Lesões cerebrais, por exemplo, podem acontecer na área do córtex motor, que fica localizado na região do lobo parietal. Então, na área do córtex motor, seja por um acidente vascular, quer dizer, um derrame ou uma oclusão de uma artéria, né? Pode ser um acidente vascular hemorrágico, né? Por um derrame, rompe uma artéria. Ou pode ser por oclusão de uma artéria, né? Então, esse já não será mais o derrame, será uma lesão isquêmica. Então, fica sem circulação uma determinada área. Ou por um trauma direto que ocorreu num acidente, um trauma direto sobre o crânio. Então, lesões cerebrais podem acontecer. E elas podem causar paralisias ou perdas do controle de determinados movimentos que, progressivamente, eles podem se recuperar de maneira parcial ou até de maneira total, dependendo do tipo de trauma. Testes clínicos foram feitos, né, desenvolvidos no exame neurológico, e um desses sinais pesquisados nos testes clínicos é o sinal de Babinski, que André Luiz se refere a ele, que são úteis na avaliação, esse sinal e outros exames neurológicos, né, são úteis na avaliação da integridade das vias nervosas, nos feixes nervosos ou tratos nervosos, entre o cérebro e a medula espinhal. O nosso Babinski é um grande cientista, neurocientista, de origem polonesa, mas ele estava radicado na França. Então, foi considerado um neurologista francês, porém, né, nascido na Polônia, e ele é reconhecido pela descrição que ele fez em 1896 do chamado sinal de Babinski, que é um reflexo plantar patológico. Nós vamos mostrar como que os neurologistas pesquisam esse reflexo. E é indicativo de um dano do trato córtico espinhal que é lesado em determinado trauma que possa acontecer. Então, isso é interessante, essa pesquisa neurológica, que se o sinal estiver positivo, existe lesão deste trato córtico espinhal, ou também feixe piramidal. Se ele estiver normal, não haverá a lesão, então. Ele nasceu em 1857, coincidentemente no ano do lançamento do Livro dos Espíritos, e desencarnou em 1932. Ele teve grandes contribuições ao estudo da neurologia. Então, como é que é esse reflexo patológico do chamado sinal de Babinski? Em que é feito um estímulo da pele na região plantar. Você vai passar um objeto estimulando a sola do pé do paciente. Então, com um reflexo normal, ocorre a flexão do hálux. Hálux é o dedo grande, né? É o dedão do pé. Então, se nós tivermos aqui na sola do pé e passarmos um objeto pontiagudo, por exemplo, a ponta de uma chave, e riscarmos a sola do pé, o normal é que os dedos do pé sofram a flexão. Então, nós vamos fazer esse movimento. Isso é o normal. Mas, se houver lesão neurológica, naquela via que nós falamos, que é o trato córtico espinhal,
vai ocorrer um movimento contrário dos dedos dos pés. Então, ao invés dele dobrar, ou seja, flexionar, ele vai reagir contraindo em direção contrária, sendo tracionado para cima. Chama-se o movimento de extensão. Esse é o sinal de Babinski. E denuncia o quê? A violação do feixe piramidal equivalente. Feixe piramidal, nós vamos mostrar depois para vocês em figura, é um importante feixe nervoso que passa pela medula e que leva informações motoras do nosso cérebro para todo o nosso corpo. Então, se eu desejo fazer um movimento, a ordem nervosa tem que passar por esse feixe piramidal para chegar aos meus músculos para que eu possa movimentar. Então, esse sinal de Babinski, se for positivo, indica que há uma violação desse feixe piramidal e que equivale à ruptura de ligações das células do corpo espiritual nos implementos nervosos da veste física. Aí o próprio André Luiz explicando a reação neurológica do paciente à pesquisa deste sinal. Como é que isso acontece? Se nós acompanharmos essa figura, vocês já devem ter visto algum caso em que o médico examinou um paciente e pegou um objeto de ponta fina, por exemplo, a ponta de uma chave, por exemplo, e riscou, né, levemente a sola do pé do paciente. Se o paciente estiver normal, sem lesão neurológica, na hora que o médico pesquisar, que ele passar o objeto, os dedos vão sofrer a flexão. Mas se tiver lesão na medula ou lesão alta no córtex motor do cérebro, os dedos vão contrair de forma contrária ao normal. Eles vão sofrer uma extensão, eles vão se elevar. Isso indica que é um reflexo de Babinski positivo. Positivo indica que está alterado. O feixe piramidal de que André Luiz está falando é uma via de saída, e é a via de saída mais importante do córtex motor. Ele é chamado feixe córtico-espinhal, também feixe piramidal. Córtico-espinhal, em anatomia, costuma-se dar o nome às estruturas pelo direcionamento, né, que essas estruturas estão funcionando. Córtico-espinhal significa que vai do córtex cerebral e vai passar pela espinha, pela medula espinhal. Então, vai na direção de cima para baixo. As mensagens são de ordem motora e vão fazer com que os músculos contraiam várias partes do corpo. Ele é também chamado feixe piramidal. O comando cerebral dos movimentos voluntários passa por essa importante estrutura, tanto para os membros superiores quanto para os membros inferiores. E a lesão desse feixe, tanto lesão mais alta quanto mais baixa, ela pode causar paralisia. E o sinal de Babinski, conforme mostramos, é o sinal neurológico que indica que esse importante feixe nervoso está lesado. Na figura do grande desenhista, artista, médico e pesquisador, né, Netter, ele mostra que quando o feixe piramidal está vindo do córtex cerebral, e aqui tem até aquela figura estilizada, né, do homúnculo de Penfield, para mostrar que no córtex motor, né, as células que comandam a região da garganta, né, da laringe, aqui da face, da mão, de acordo com a posição do desenho, nós vamos ver que essas regiões da córtex são responsáveis para o movimento daquelas regiões do corpo. Então, esse homúnculo foi desenhado de maneira estranha e desproporcional, mas é porque ele está relacionado com uma grande quantidade de neurônios que movimentam a face, ao passo que não precisam tantos neurônios para movimentar o tronco. Então, por isso que fica essa figura estranha desenhada. Mas o fato é que todos os neurônios motores se conjugam a partir desse ponto para todo o corpo, se conjugam num feixe, e esse feixe desce e vai chegar até a medula. E esse aqui é o chamado feixe piramidal, e que percorre todo esse trajeto, saindo depois pelos nervos para movimentar os diversos músculos do corpo humano. Embora os reflexos, também André Luiz continua dizendo, houve o acidente, houve a lesão,
mas os reflexos chamados anal e cremasteriano, eles jamais se perdem, né? André Luiz explica isso. Esses reflexos, neurologistas pesquisam, há uma contração do esfíncter anal por estímulo da pele na região. E o chamado cremasteriano, eu estou explicando isso porque no texto de André Luiz ele cita os dois reflexos, então é importante a gente esclarecer. No cremasteriano é feito um estímulo na pele da face interna da coxa e ele provoca a retração do testículo do mesmo lado. Então indica a integridade do primeiro nervo lombar ou da raiz deste nervo. Se ele estiver ausente, indica dano deste, que é o primeiro nervo lombar, ou do trato córtico espinhal. Bem, agora nós vamos entrar no item 4, que fala sobre a importância da encefalização. Encefalização, o que nós temos que entender por este fenômeno? É que ao longo da evolução, nas espécies mais inferiores, o sistema nervoso é muito simples. Às vezes um aglomerado de células nos invertebrados. Mas os seres vão se tornando cada vez mais complexos na sua diversidade, na sua diversificação, e o sistema nervoso também, por sua vez, vai se organizando mais, até que chega ao nível dos peixes, depois passando pelos anfíbios, pelos répteis, pelas aves, até chegar nos mamíferos. Progressivamente, esse sistema nervoso vai se tornando cada vez mais complexo e os órgãos do sistema nervoso, que inicialmente representam mais o automatismo das funções e dos movimentos, vão se tornando mais sofisticados e o sistema do telencéfalo, representado pelo cérebro, vai se tornando cada vez mais complexo. Assim, nós temos massas encefálicas que progressivamente de muito leves, de poucos gramas, vai se tornando cada vez mais desenvolvida até chegar ao tamanho do cérebro humano. Então essa é a chamada encefalização, que é o aumento progressivo do volume do encéfalo nas diversas espécies, na medida em que elas evoluem. O tempo de recuperação pós-trauma, então, é tanto mais lento quanto maior for a encefalização do animal. Quanto mais inferior vamos dizer, na escalada evolutiva, né, o animal mais rapidamente recupera. Quanto mais elevado o animal estiver na escala evolutiva, mais lento a sua recuperação, porque o sistema nervoso é muito mais complexo, a quantidade enorme de neurônios dificulta mais, isso é natural, essa recuperação. No caso dos batráquios, por exemplo, que nós podemos fazer experimentalmente em laboratório uma lesão da sua medula, em poucos minutos eles recuperam a função. Ao passo que no chimpanzé, por exemplo, vai demorar vários dias para haver recuperação e no homem várias semanas, como acontece com o reflexo cruzado, que demora 6 semanas para evoluir. É aquilo que nós falamos, das espécies mais simples às mais complexas, a massa encefálica, de muito diminuta, ela tende progressivamente a ir aumentando, até que nós chegamos aqui, passando de animais, né, que já chegamos nos mamíferos, né, nas aves, começamos do peixe, passamos pelos anfíbios, passamos pelos répteis, depois os mamíferos, gambá, gato. O gato já tem um encéfalo um pouco mais desenvolvido, que vocês estão vendo. O macaco já mais semelhante dentro da caixa craniana, embora pesando menos, uma semelhança com o do homem. O do homem tem pelo menos o dobro do volume do chimpanzé, ou um pouco mais do dobro. Então esse é o chamado progresso da encefalização. Então, quando falou do reflexo cruzado, que André Luiz faz essa referência, ele é chamado também de contralateral ou indireto. Isso é muito interessante. Se você estimula um lado do corpo, vai causar muitas vezes uma resposta correspondente do outro lado do corpo. Estimulou um lado, o outro lado responde. Isso é o reflexo cruzado, porque se eu estimulo um lado do corpo e responde do outro, houve um cruzamento das fibras nervosas para que o outro lado respondesse. Isso acontece principalmente no olho, e essa definição nós retiramos do dicionário médico Dorlands.
Por exemplo, chamado reflexo consensual. O oftalmologista faz muito isso. Se ele estimula o olho esquerdo do paciente, também o olho direito vai responder na mesma hora. Quando a gente acende uma luz no olho, o que vai acontecer? A pupila vai se contrair. Mas se observar o outro olho, que não foi estimulado pela luz, também essa pupila vai responder na hora e contrair. Este é o estímulo luminoso, né, que da retina de um olho produz também a contração na pupila do olho oposto. É um tipo de reflexo cruzado chamado reflexo consensual. Ele é muito pesquisado pelos oftalmologistas. Estudos feitos por esses cientistas, e nós estamos citando os nomes deles porque André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos, Sherrington e Schiff, né, diz que avaliamos com maior nitidez a extensão da ocorrência entre os setores do corpo espiritual e do corpo físico, mediante a secção completa da medula espinhal, que é realizada no nível dos segmentos lombares, quer dizer, nas costas do animal. Isso André Luiz se refere em Evolução em Dois Mundos e cita esses dois grandes neurologistas e pesquisadores do sistema nervoso, que estudaram os cães, né, em modelo canino em laboratório, e publicaram trabalhos neurológicos, um estudo detalhado do quadro clínico dos animais e a sua recuperação após a lesão da medula espinhal, estudando o tempo de recuperação das alterações motoras e sensitivas causadas por este trauma. Aqui, né, uma nossa homenagem a Charles Scott Sherrington, que é um grande neurologista inglês. Ele foi, olha só o que ele foi. Ele foi histologista, quer dizer, estudioso dos tecidos, microbiologista, né, de bactérias e outros seres microscópicos, neurofisiologista e patologista britânico. Ele chegou a ser agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia, em Medicina, de 1932, devido às suas descobertas na área da neurologia. E nós temos também o alemão Moritz Schiff, que viveu um pouco antes de Sherrington, foi um fisiologista experimental alemão, demonstrou que o extrato de tireoide animal poderia evitar a morte. E, posteriormente, ele usou com sucesso esse extrato da tireoide para tratar seres humanos. Naturalmente, os hormônios ali contidos poderiam equilibrar as funções da tireoide em pacientes que sofressem problemas desta glândula. E fez também outras contribuições importantes para a fisiologia humana, como o estudo do sistema circulatório e da ação do nervo vago. Neste caso, ele entrou muito no campo da neurologia também. Os estudos desses dois cientistas, eles foram feitos em estudos experimentais com cães que sofreram uma secção da medula espinhal e mostraram o seguinte, que eles evoluem com paraplegia e que permite que o estudo dessas alterações neurológicas, sensitivas, motoras e até as neurovegetativas, que são as reações automáticas, possam ser feitas no animal para uma melhor compreensão da evolução desses traumas nos seres humanos. E são traumas, todas essas alterações neurológicas vão ocorrer abaixo do nível da lesão da medula, como é o caso deste cão que está sendo tratado em clínica veterinária e que sofreu um trauma em sua coluna, e que esse trauma depois vai levar progressivamente à recuperação do animal. Depois de a recuperação de ter que fixar a coluna dele e aguardar que a lesão da medula, dentro do possível, possa responder favoravelmente. Aí André Luiz entra com a explicação de que o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas que são resultantes de entrosagens, de sinergias funcionais diversas. Quer dizer, que é um comportamento de um entrosamento entre o corpo energético e o corpo físico. E como essa integração ela é perfeita do ponto de vista de transição da energia do mundo espiritual para as nossas células, o processo de recuperação está profundamente ligado à ação do corpo espiritual na recuperação neuronal. A palavra sinergia, que André Luiz usou, ela deriva do grego sinergia, que significa cooperação.
Então, nós temos o prefixo sim, né, que é de união, de junção, e juntamente com o sufixo ergon, que indica trabalho. Então, trabalho unido significa cooperação, é o significado de sinergia. Em fisiologia, define-se a sinergia como o ato simultâneo de diversos órgãos ou músculos para o mesmo fim. Então, músculos que se comportam sinergicamente é que eles estão contraindo para exercer uma mesma função, uma determinada função. Analisando a questão dos reflexos, nós vamos ver que nos reflexos, a complexidade desses reflexos, ela cresce pela solicitação de um número cada vez maior e da ação dos chamados neurônios internunciais ou neurônios de associação. Como André Luiz cita, né, neste capítulo, nós vamos, para melhor compreensão do que são os neurônios internunciais, vamos ver o exemplo de um animal segmentado como a minhoca. Né? Na minhoca, que é um exemplo mais simplificado para nós sabemos que esse verme ele tem o corpo dele segmentado em vários anéis. E que, do ponto de vista neurológico, tem um sistema nervoso muito simplificado, né? Neurônios que se encontram próximos à pele do animal, do revestimento do animal, que são estimulados por sofrer, por exemplo, um estímulo aqui de calor, ele vai mandar uma mensagem química, um estímulo eletroquímico aqui, e que vai se interligar com o neurônio motor, que vai fazer a minhoca contrair. Mas acontece que tem os outros segmentos, então tem que ter um neurônio de associação, que é chamado neurônio internuncial, que vai interligar um segmento da minhoca com outro. E assim sucessivamente. Esses segmentos todos são interligados pelos chamados neurônios de associação ou neurônios internunciais, como se fosse um circuito. Então, o estímulo aqui do calor vai fazer com que todo o animal contraia para fugir do calor. Então, todos os seus segmentos, seus anéis, terão que estar interligados. Estarão interligados como? Pelos neurônios internunciais ou neurônios de associação. Evidentemente que isso é um exemplo muito simplificado, mas transpondo para o corpo humano, nós teremos uma complexidade enorme, porque muitos neurônios de associação se desenvolveram no nosso sistema nervoso e permitiram que nós tivéssemos reflexos extremamente complexos. Mas esse exemplo mais simples facilita a compreensão. Esses neurônios internunciais ou de associação, nós podemos dizer o seguinte, que o aparecimento desses neurônios de associação trouxe um considerável aumento do número de sinapses, quer dizer, das uniões entre os neurônios, aumentando a complexidade do sistema nervoso e permitindo a realização de padrões de comportamento cada vez mais elaborados. Fazendo a comparação aqui do sistema nervoso e o pianista, né? O aumento progressivo do número de neurônios, diz André Luiz, com as suas conexões, funciona como um pianista, requisitando maior número de escalas de tons e semitons para elevar-se da simplicidade à suntuosidade na expansão da melodia. Da simplicidade à suntuosidade. Quer dizer, o nosso sistema nervoso evoluiu de uma forma tão extraordinária, tão complexa, para permitir que o espírito, utilizando o nosso corpo, possa chegar a esses degraus extremamente elevados, né, do sentimento e da emoção de alguém que assiste um concerto, né, e que sente aquela sensação de sublimação interior, porque alguém que interpreta esse concerto só pode fazê-lo devido à evolução do sistema nervoso.